15 de julho do ano 2021, às 8h03. Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E já questiono aqui a respeito das atas das 3 últimas sessões, do dia 22 de junho de 2021, do dia 1º de julho e do dia 6 de julho. A Cláudia vai tentar espelhar aí. Aprovado. É a 26ª, 25ª e a 24ª. Pela aprovação, presidente. Expediente alguma, Cláudia? Não é, senhor. Não há expediente. Comunicações, indicações e propostas. 3 votos de pesar. O primeiro deles, eu imagino que possamos aqui fazer uma proposição conjunta aqui da Câmara Criminal. Juiz de Direito, do Luiz Antônio Tomás de Nascimento, faleceu recentemente, juiz lá da comarca de Caicó, que antes de ser magistrado foi secretário-geral aqui do Tribunal de Justiça, de conhecimento, e uma pessoa bastante querida, respeitada por todos, admirado, e que foi aí a óbito recentemente. Então, aqui, voto de pesar em razão do falecimento do juiz de direito, Dr. Luiz Antônio Tomás de Nascimento. Todos de acordo? De acordo, presidente. Inclusive, o Luiz Antônio foi da minha turma de curso de Direito. De acordo. Pessoa espetacular, sensacional. É verdade. Excelência, gostaria de me associar à justa proposição. Ministério Público se associa, aprovada a unanimidade, Ana Cláudia, e o expediente que seja encaminhado. Uma outra, doutor José Ribamar de Aguiar, advogado, ex-presidente da OAB local, professor da universidade, foi meu professor na universidade, Federal do Rio Grande do Norte. Então, também um voto de pesar aqui em razão do falecimento do doutor José Ribamar de Aguiar. Todos de acordo? De acordo, presidente. Inclusive, ele foi também integrante do Ministério Público, não é isso? Foi, sim, foi procurador de justiça nativa. Gostaria de me associar também, excelência. Então, aprovada a unanimidade. Ana Cláudia, por favor, o expediente. E, por fim, Zilda Lopes do Rego, alferrense, do governo Alfredo Gugel, ocupou o cargo de secretária de Educação aqui do Estado do Rio Grande do Norte, a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Educação aqui no Estado, que também faleceu recentemente. E aí eu faço essa proposição, ela que era palferrense, nascimento, e que por muito tempo morou lá em Mossoró. Proponho o voto de pesar, todo de acordo? De acordo. De acordo, presidente. Associo também, excelência, por favor. O Ministério Público se associa. Ana Cláudia, por favor. Aprovada a unanimidade, os expedientes aí. E agora, com alegria aqui, são 2 proposições. A primeira são os 129 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E aí também, agora, uma moção de alegria, de congratulações, festejar aí com os servidores, magistrados, estagiários, terceirizados, que permitem fazer chegar ao jurisdicionado o resultado da nossa atividade. Então, é uma alegria de pertencer ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu faço aqui essa proposição para que seja encaminhada ao presidente do tribunal, mas é uma alegria que é compartilhada com todos, né? Todos que fazem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, proposição conjunta, não é isso? Esbarra do Saraiva, Esbarra do Gils, podemos fazê-lo, não é isso? Sem problema.
Doutor Anísio se Licença, associa, se Me soma. associo, excelência, parabenizando todos. Perfeito. E, por fim, desses 129 anos, 39 deles têm a participação de uma turma que o desembargador Gilson integra, a turma de magistrados que completa 39 anos aí, dedicação à magistratura potiguar. Doutor Gilson, desembargador Gilson, doutora Neise, desembargador Vivaldo, Ivan Lira de Carvalho, doutora Soledade. Então, são os que eu recordo. O desembargador Gilson pode depois relacionar os demais, passar para a Ana Cláudia, para que essa proposição aqui aprovada seja encaminhada a todos, para que fique registrado a nossa alegria e satisfação de tê-los na magistratura potiguar. Então, aprovada. Desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Alegria, Gilson. presidente. Eu me fico de Suspeito. fora, porque sou um dos participantes, né? Gostaria de me associar também, e na pessoa do desembargador Gilson, parabenizar toda essa turma que tem trabalho valoroso na magistratura potiguar. Perfeito. Parabéns, desembargador Gilson. Obrigado. Desembargador Saraiva Sobrinho, comunicações, indicações e propostas. Nenhuma, senhor presidente. Desembargador Gilson. Presidente, eu quero aproveitar e, por uma questão até de praxe, agradecer a Vossa Excelência, ao desembargador Saraiva e ao doutor Anísio Marinho pela proposta. Me escusei de participar porque sou um dos homenageados. Era uma turma se inscreveram em 80, 283 bacharéis. Na época, foi uma das maiores turmas de inscritos. No dia da posse, só 14. 15 foram aprovados. O tribunal retirou de pauta administrativamente por razões que não foram divulgadas. Desses 14, 3 atualmente são desembargadores. Eu, o desembargador Vivaldo, e o doutor João da Silva, que passou também na Paraíba depois e preferiu optar por lá para ficar em casa. Eu preferi começar uma vida nova aqui, no que me orgulha muito. Me tornei um potiguar de adoção e saí da clandestinidade há poucos anos atrás, quando o Poder Legislativo me deu o título de cidadão. Temos a doutora Neise, a doutora Berenice Capuchu, a próxima desembargadora por antiguidade, na vaga de carreira, será ela, com certeza, porque é a vez. Doutor Ivan Lira, que foi um brilhante magistrado, chegou até a comarca da capital, razões pessoais, preferiu optar e fez concurso para a Justiça Federal. E assim por diante. Se bem que no decorrer do curso houve falecimento, faz parte da vida. Mas muito obrigado em meu nome e em nome de todos os colegas. Ontem nós tivemos contatos e todos eles ficaram satisfeitos e disseram: Gilson, em algum lugar que você estiver, se fizer alusão aí, você está autorizado a agradecer. É o que faço agora. Muito obrigado ao desembargador Grau, presidente, ao desembargador Saraiva, ao doutor Anísio e a todos aí. É isso que eu queria dizer. É isso. Vamos adiante. Parabéns, desembargador Gilson, e a todos os que, no ano de 1980, iniciaram a magistratura potiguar. 39 anos, tempo significativo, muito serviço prestado ao Tribunal e ao Estado do Rio Grande do Norte. E agora o desembargador Gilson, que é conterrâneo, título otorgado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E vamos agora esgotar dessa etapa, iniciar os julgamentos. Ana Cláudia, desembargador Gilson, havia avisado, tem aqui, são alguns pedidos de sustentação oral. Em um deles... É o 23, né? É o 23. Retirar de pauta, presidente. Há uma petição do advogado que ele, antes daqui, já tinha uma audiência ajuizada primeiro. Perfeito. Doutor Felipe Cortez, que está aí na sala. Então, Exato. Processo retirado de pauta, não, de mesa, não é isso? De mesa. Fica para a sessão seguinte, doutor Felipe. Com Agradeço, certeza. senhores desembargadores. Muito bom dia.
Bom dia e um bom trabalho. Obrigado a todos. Vamos agora, então, com o número 52 na ordem cronológica, o habeas corpus número 807369, distrito 48, ano 2021, impetrante, Dr. Rodrigo Cavalcante, paciente, Luana Silvia Meireles Corrêa da Silva, autoridade 14, juíza de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O Dr. Rodrigo está na sala e tem a palavra, Dr. Rodrigo, por até 10 minutos. Bom dia. Presidente, São dois processos, desembargador Saraiva, que têm a mesma paciente, mas o objeto é diferente. Um deles ele pede para retirar a tornozeleira e o outro ele tem... eu estou observando aqui, presidente, Sim, que Vossa Excelência encaminha o voto, entendendo como prejudicado a ordem, o pedido. Então, talvez fosse bom antecipar para o advogado, né? Excelência, foi justamente eu tentei entrar em contato com o desembargador Glauber, eu mandei até um e-mail tentando agendar, porque o meu pedido era justamente que colocasse os dois habeas corpus em pauta, porque em que pese objetos diferentes, né? Um deles eu pleiteio a revogação das medidas cautelares, e no outro foi intentado no plantão para evitar a prisão da paciente, mas ambos convergem nos mesmos fatos, inclusive as informações prestadas já foram prestadas em ambos, o parecer já foi prestado em ambos, e como uma forma de celeridade processual, se fosse possível, o desembargador Glauber colocar na mesma mesa. Vamos julgar aqui o 52, o que foi apregoado. Desembargador Saraiva, embora o resultado antecipado já por Vossa Excelência, mas eu imagino que tenha aí a necessidade de ouvir aí o advogado, porque não traz aí o atendimento à pretensão de Sua Excelência. Então, doutor Rodrigo, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bem, Vossa Excelência, inicialmente eu gostaria de saudar toda esta Câmara Criminal, parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pelos seus 129 anos. Né? O serviço da Justiça não é um serviço fácil, não é um serviço dispensável, muito pelo contrário. Queria aqui parabenizar o desembargador Gilson, né, em nome dessa questão do tribunal, porque é uma das pessoas que representam de forma icônica e honrosa a magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, e está aí há tantos anos, exercendo com bastante honradez. Excelências, vejam bem, eu vi o parecer do Ministério Público, desembargador Glauber, e pela prejudicialidade do fato. Só o que acontece? Primeiramente, o habeas corpus, por ser uma medida de urgência, uma medida que visa reconhecer ilegalidades com relação à liberdade, eles podem ser, alguns fatos deles podem ser reconhecidos, inclusive, Vossa Excelência, de ofício. Então, por mais que haja uma questão processual infringida pelo Ministério Público em seu parecer, a questão de fundo permanece, as ilegalidades permanecem. E não vejo por qual motivo não reconhecê-las se ambos os habeas corpus estão totalmente prontos para julgamento, com informações prestadas, parecer ministerial formado. Ademais, Vossa Excelências, observem, e sou um dos que defendem demais a reserva da utilização do crime de abuso de autoridade, mas nesse caso, Vossa Excelência, é incrível o fato que aconteceu com a douta magistrada, ora impetrada. Eu trouxe aqui as datas, e se Vossa Excelência prestar atenção, esse processo estava concluído para julgamento, Vossa Excelência, desde abril de 2021. Concluído para sentença. Na verdade, bem antes, só que foi reiterado o pedido para alegações finais, foi prestado, e desde abril está concluído para sentença, e não havia sido sentenciada ainda. A paciente está com essas medidas cautelares desde dezembro de 2019. Ela foi presa em novembro, grávida. A douta juíza não deferiu a prisão domiciliar, que era direito dela, não foi deferido. Eu tive que entrar com habeas corpus à época para ser reconhecido o direito da prisão domiciliar. Foi determinada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a partir de dezembro de 2019. Ela passou todo 2020 utilizando tornozeleira e em prisão domiciliar até que julho para agosto de 2021
A juíza, vendo o desespero humanístico da paciente, deferiu a revogação da prisão domiciliar, para que ela pudesse trabalhar, porque senão ela não teria como sustentar a própria filha, já que o seu esposo, o pai da sua filha, não paga a pensão alimentícia desde então. E eu juntei só os autos. Pois bem, Vossa Excelência, passado todo 2020, estamos em julho de 2021, ainda não havia saído sentença. 1 ano e 7 meses depois, com medidas cautelares sendo rigorosamente cumpridas pela paciente, que compareceu a todos os atos processuais, que respondeu a todos os atos processuais, que todas as vezes que precisou se ausentar de algum lugar, foi e pediu à juíza, à magistrada, todas as vezes informou ao monitoramento eletrônico, não cometeu nenhum outro delito durante esse período. E, para surpresa, não surpresa, Excelência, porque eu já tinha notado desde a época da instrução, mas o que aconteceu, eu entrei com habeas corpus, Vossa Excelência, no dia 22 de junho de 2021. Vossa Excelência, desembargador Glauber, negou a liminar e mandou oficiar para prestar informações. Sabe o que a doutora juíza fez, Excelência? O oficial dia 28 de junho, sem sentença prolatada. Sabe o que a doutora magistrada fez? Sentenciou dia 2 de julho, antes de prestar as informações que ela prestou no dia 5, para que esse habeas corpus perdesse o objeto. E fez mais, Vossa Excelência, decretou a prisão preventiva, sem nenhum fato novo. Foi tão absurda a decretação que o habeas corpus, que foi intentado durante o plantão judiciário, o doutor Cornélio logo viu de cara a ilegalidade e deferiu o contramandado. Que, pasmo, Vossa Excelência, já estava com mandado de prisão decretado e oficiado no monitoramento eletrônico. Já tinham ligado para ela, dizendo que iam à casa dela prendê-la. No outro dia, ela com a criança de pouco mais de 1 ano, Vossa Excelência. Sem ninguém para pará-la, sem poder trabalhar devido ao monitoramento eletrônico. E a doutora magistrada, de propósito, querendo prejudicá-la e prendê-la, decretou a prisão preventiva em uma sentença, sem indicar um único fato sequer novo, sem indicar sequer a legitimidade ou a legalidade de tal ato. De tão absurdo que o doutor Cornélio reconheceu de imediato e mandou expedir o contramandado. Vossa Excelência, a condenação da doutora magistrada foi em 3 anos e 8 meses, menos de 4 anos, e ela determinou em regime fechado, Vossa Excelência. Ela sequer fez a remissão do prazo já cumprido pela prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, que foi de 1 ano e 7 meses até a data da impetração do habeas corpus. Se eu abato aí 3 anos e 8 meses, que está exagerado, e que Vossas Excelências logo vão diminuir no recurso de apelação cabível, se eu faço 5 simples abatimentos, resta 2 anos, ela teria direito, no mínimo, à progressão de regime. O regime aplicado errado, fechado, ela teria, no máximo, o regime semiaberto, se você considerar a reincidência não específica. E ela já teria direito, inclusive, à progressão de regime, Vossa Excelência, com uma criança menor de 12 anos dentro de casa, e ela é a única responsável por um crime não violento, que é de estelionato simples. Ela pegou 3 anos e 8 meses. Não abatido na sentença, sem regime inicial fechado e decretação de preventiva sem nenhum fato novo. Poucas vezes eu tinha visto um abuso de autoridade desse tamanho, Vossa Excelência. Por isso que eu suplico, tentei entrar em contato com Vossa Excelência, acredito que como entrei muito em cima da hora, não tive essa oportunidade, mas eu creio que Vossa Excelência tem esse senso de justiça, que Vossa Excelência não vai deixar simplesmente reconhecer que perdeu o objeto, porque a perda do objeto aconteceria se as ilegalidades tivessem cessado, Vossa Excelência. E é inacreditável a manutenção de medidas cautelares para alguém que já cumpriu 1 ano e 7 meses de medidas cautelares sem um único descumprimento qualquer. E que precisa trabalhar, Vossa Excelência. Ela está com a tornozeleira eletrônica, ela pode sair de casa. Quem dá trabalho é uma pessoa assim, Vossa Excelência. Qual a oportunidade que ela tem? Ela já cumpriu quase a metade da pena que foi aplicada, uma pena exacerbada, Vossa Excelência. Uma pena exagerada. Será que não existe outra medida cautelar que possa ser aplicada? Que não seja o monitoramento e a prisão eletrônica, a prisão domiciliar? Até que seja analisado, inclusive, a apelação, em que será abatido, porque a doutora Ana Carolina, que é a juíza impetrada, é comum nesta Câmara Criminal as revisões de suas decisões. É comum.
quase nunca há manutenção na totalidade de suas sentenças, seja ela na quantidade de pena, seja ela no regime fixado. 3 anos e 8 meses num crime não violento, você colocar no regime fechado, decretar preventivo em sentença, sem um único ato novo, sem indicar um único fato qualquer, em 1 ano e 7 meses de cumprimento, Vossa Excelência. Poucas vezes vi ilegalidades tão latentes, só que ilegalidades atacadas via habeas corpus, e existem ilegalidades que são por via de habeas corpus e por via de ação e denúncia junto ao Ministério Público, o qual eu peço a atenção do doutor Nísio. Não pode, não existe punição para um magistrado. Decreta a prisão preventiva e recorra, habeas corpus, quase todas as decisões por via de apelação são reformadas da douta magistrada. Vossa Excelência, recentemente, reformaram outra decisão dela, que eu ingressei com habeas corpus, uma punição de 2 anos. 2 anos ela colocou no regime fechado. Excelências, sem mais, eu peço, suplico ao desembargador Glauber que não deixe para analisar essas questões em outra pauta, se os fatos são os mesmos, se a paciente é a mesma e se as ilegalidades perduram até esse momento, Vossa Excelência. A oportunidade de dar-lhe uma oportunidade a essa paciente é agora. A revogação das medidas cautelares, que possam ser aplicadas outras, que não estas extremas, de prisão domiciliar e de monitoramento eletrônico. O Ministério Público deu um parecer, pasmem, para regressão. Não posso, a prisão preventiva tudo bem, não pode ser, mas eu posso aplicar a prisão domiciliar, por quê? Se ela não descumpriu as medidas que foram aplicadas, nós vamos privar essa pessoa de trabalhar. Que tipo de ressocialização se fala nesse país? Vamos privar a pessoa de trabalhar, de sustentar sua filha, que o marido não paga a pensão alimentícia. Portanto, Vossa Excelência, sem maiores tergiversações, eu suplico ao desembargador Glauber que julgue os 2 habeas corpus conjuntamente devido aos fatos serem reconhecíveis de ofício. Em segundo plano, que dê provimento ao recurso. Obrigado. Obrigado, bom dia. O meu voto, já antecipado pelo desembargador Saraiva Sobrinho, eu estou aqui julgando prejudicado, votando, em razão de que o entendimento aqui da Câmara Criminal, e também do STJ, dos Tribunais Superiores, é de que o habeas corpus ele não é julgado prejudicado em razão da superveniência de um novo título, mantendo a prisão preventiva, se não for agregado nenhum novo fundamento. É diferente do caso concreto. A sentença em que foi decretada a preventiva, ela traz novos elementos, diversos os fundamentos daquela razões apresentadas no habeas corpus ora analisado aqui em mesa, e desse modo eu estou aqui acolhendo a alegação de prejudicial do RIT trazida pelo Ministério Público. Como voto, o desembargador Gilson, desembargador... Mantenho o voto já apresentado, presidente. Então, processo julgado à unanimidade. Senhor presidente, Pois não, efetivamente, a matéria está prejudicada, a sentença foi proferida. Aliás, eu teria feito até isso monocraticamente, né? Porque, inclusive, monocraticamente, ensejaria outro tipo de recurso a ser manejado pela defesa. E toda essa questão que o doutor advogado colocou, muito bem posta, por sinal, mas incabível neste momento. Nós estamos a analisar um habeas corpus, no qual Vossa Excelência, acompanhando o Ministério Público, entende pela prejudicialidade. Eu teria feito monocraticamente. Acompanho Vossa Excelência. Um processo julgado à unanimidade e o outro habeas corpus, doutor, ele não está em mesa, fica para a sessão seguinte. Tá bom? Um abraço e um bom dia. Na sequência, o número 55, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80.6237, de 53, 2021, impetrantes, doutor Daniel Magos de Vasconcelos Costa Júnior e outros, paciente Gerdean Nogueira da Cunha, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Parnamirim.
relatoria própria, processo em mesa. Doutor Daniel, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, desembargador Glauber. Quero saudar a todos os integrantes da Câmara Criminal, desembargador Glauber, desembargador Saraiva, o desembargador Gilson, parabenizá-lo também por sua luta incessante aí na magistratura. E venho aqui trazer alguns fatos, serei breve, tendo em vista que no seu voto aí, desembargador Glauber, anteriormente, nesse processo que o doutor Rodrigo sustentou, o senhor basicamente explicou o que eu venho aqui levar, né? Esse habeas corpus, ele trata-se de uma questão relativa a uma sentença onde não foi permitida a possibilidade do paciente recorrer em liberdade. Sem mais delongas, o paciente ele esteve preso preventivamente todo o processo, foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses, mesmo sendo primário, e uma pena exacerbada, exagerada, que já foi ingressado com recurso cabível. Provavelmente essa pena também será refeita aí será consertada pelo Tribunal de Justiça. Mas o que salta aos olhos e o que justifica a impetração desse remédio constitucional é o fato de que a autoridade coatora, o doutor magistrado da primeira vara criminal do Parnamirim, ele não permitiu que o paciente apelasse em liberdade. E, sobre os seguintes argumentos, ou a falta deles, destacou que ele estava preso durante toda a instrução processual e que os motivos ainda se encontravam válidos para a permanência da custódia preventiva. Sendo que, como bem explicado pelo desembargador Glauber, há de ser levantado fatos novos para que se justifique a manutenção da custódia preventiva após sentença. O que é mais esdrúxulo é que, nas informações prestadas pela autoridade coatora, a gente levantou uma questão de que ele não haveria feito a detração, e ele ainda fala que, nos termos do 387, parágrafo 2º do CPP, ele não fez a detração, quando o artigo a qual eu estou comentando, ele fala que o juiz, ao sentenciar, deverá fazer a detração do tempo que o acusado esteve preso. Além disso, a falta de fundamentação, além de uma clara violação à Constituição Federal, ela também é uma violação ao que foi incluído agora após a lei anticrime, onde a inteligência do artigo 315, parágrafo 2º, invoca alguns motivos onde qualquer decisão judicial ela não poderá ser validada, ela não será válida, será passível de anulação, quando justamente forem levados critérios que justifiquem, por exemplo, a qualquer decisão. Eu pego aqueles critérios que estão naquela decisão e coloco em outra decisão e vai caber do mesmo jeito. No caso em concreto, desembargador Gilson, o argumento de que o acusado esteve preso durante todo o processo não é válido para manter uma custódia preventiva após a sentença. Há de ser reconhecido a possibilidade dele recorrer à liberdade, até porque a sentença de 9 anos e 4 meses para o crime de tráfico de drogas paciente primário, esta defesa entende como totalmente incabível, até porque houve bis in idem na sentença, houve a aplicação de um agravante que, sinceramente, não condiz com a realidade dos fatos. Então, impetramos a apelação, porém, durante todo esse tempo que essa apelação foi julgada, deverá o paciente ficar preso? Por que não conceder o direito de apelar em liberdade? É nesses termos que a defesa vem se pronunciar, pedindo que seja a ordem concedida para que o paciente aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade. Obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Só uma correção, doutor Daniel. Eu não disse que a manutenção da prisão preventiva ela demandava uma nova argumentação, aliás, o acréscimo de argumentos aí, novos elementos para justificar a manutenção da prisão preventiva. O que eu disse no julgamento anterior é que o questionamento de uma decisão que decretou uma preventiva
e a superveniência de sentença de um novo título, no caso lá era uma sentença condenatória, tornaria prejudicado o habeas corpus. Não poderia ele, não tinha mais interesse de agir impetrante, em razão de que aquele título questionado ele tinha deixado de existir. No entanto, se a manutenção da prisão preventiva não traz novos elementos, isso não torna prejudicado o HC. Foi isso que foi dito no julgamento anterior. Lá não, lá havia novos elementos na sentença condenatória, no decreto da prisão preventiva, e por essa razão não foi conhecido o habeas corpus. No caso concreto aqui, que Vossa Excelência defendeu, a manutenção da prisão preventiva, ela se justifica com os próprios fundamentos da decisão anterior. Os requisitos, os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, eles permanecem agora com maior robustez, em razão do título da sentença condenatória que, ora, é questionada. E, em harmonia com o parecer ministerial, eu estou aqui conhecendo e denegando a ordem, desembargador Gilson Barbosa, como voto Mantenha Vossa o Excelência. voto já feito, presidente. Barrador Saraiva. O presidente, com descumprimento ao doutor advogado, infelizmente, não compreendi razões a justificar minha mudança de pensamento, eu acompanho Vossa Excelência. Perfeito. Um abraço, doutor Daniel. Até uma próxima Obrigado, oportunidade. tenha um bom dia, bom trabalho. Na sequência, o número 59, na ordem cronológica, o habeas corpus número 80.01.15, visto 23, ano 2021, impetrante, doutor Márcio Eduardo de Florencio e Silva, paciente Amadeu França de Araújo Neto, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de São Paulo, Potengi, desembargador Gilson, é o relator, e inscrito para a defesa oral, doutor Márcio Eduardo Florencio e Silva, que já está aí na tela. Desembargador Gilson, processo em mesa. Em mesa, presidente. Doutor Márcio, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, Excelência. Colhem da Câmara Criminal, desejo um bom dia a todos. Saúdo a mesa em nome do presidente desembargador Glauber Rego, ao desembargador relator Gilson Barbosa e o desembargador Dr. Saraiva Sobrinho, quem já tive a honra de ter outros remédios constitucionais de sua relatoria. Saúdo também a Procuradoria-Geral, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do doutor Anísio Marinho, dos servidores da casa, aos quais saúdo em nome da redatora Ana Cláudia Câmara, a quem muito gentilmente ajudou esse advogado aprendiz a corretamente chegar a essa sessão virtual da forma colocada pela Câmara Criminal. Isso é muito bom nos dias de hoje, os dias que estamos vivendo, ter esse amparo dos servidores, sempre de forma que possamos atender às necessidades que essa pandemia nos impõe. Então, agradeço desde já a ajuda que tive da servidora em questão. Saúdo, por fim, os nobres colegas aqui presentes e trago agora as razões para a impetração deste habeas corpus, posto que se trata de decisão proferida pela meritíssima juíza de direito da Vara Única da Comarca de São Paulo, Potengi, decretando a prisão preventiva do paciente Amadeu França de Araújo Neto. Estes elementos trazidos naquela decisão que originou o presente habeas corpus merecem algumas considerações em relação aos fundamentos desta prisão. Podemos dizer inicialmente que
o paciente ele fora preso em uma blitz quando ele havia voltado do trabalho, estava indo à cidade vizinha de Pedro Velho, que fica vizinha a Piquiri, onde ele reside, no município de Canguaretama, para buscar sua esposa na casa da sogra. E na blitz foi constatada a existência dessa prisão preventiva. Ele não se impôs em momento algum, até porque esta defesa já havia avisado a ele da existência dessa prisão preventiva, mas ele, o tempo todo, até mesmo quando a defesa requereu a revogação desta prisão, ele manteve-se trabalhando, estudando. Ele é aluno do último período do curso de Engenharia Civil da UNP, aprovado pelo ProUni, então, portanto, bolsista. Teria concluído o curso no semestre passado. Então, ele permaneceu residindo no mesmo endereço, trabalhando e estudando, enquanto pedíamos a revogação da prisão. E era uma coisa que ele sempre dizia, que a juíza estava informada o tempo todo de sua localização, do seu trabalho, até porque eram juntadas as provas de trabalho, pedia-se a revogação. Eis que, desde o momento que tomou ciência da ação, até o dia em que fora preso, ele sempre se manteve trabalhando, estudando, mantendo o sustento da família e informando a comarca da juíza impetrada, da autoridade impetrada, em relação a não se furtar do processo e também não empreender fuga em momento algum. Então, ele é acusado com outros 8 réus por supostamente ter praticado os delitos previstos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º, cumulado com os artigos 180 e 311, todos do Código Penal, mais o artigo 16, parágrafo único, inciso 3º da Lei 10.826, de 2003, e artigo 2º da Lei 12.850, de 2013, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, por ter, no dia 11 de julho de 2017, por volta das 18 horas, na cidade de São Pedro do Potengi, ter levado de um carro forte, após luta armada com os seguranças daquele carro forte, cerca de 2 milhões de reais. Nos autos, excelências e doutor procurador, foram juntadas provas de que, naquele dia, o paciente se encontrava dando aulas no distrito de Piquiri, de onde agora este aprendiz vos fala. Ele era professor de ensino médio, depois passou a ser vendedor da empresa Seridó Alimentos, hoje a maior representante dos produtos Nestlé no estado do Rio Grande do Norte. Então, ele, naquele dia 11 de julho, estava dando aula numa escola estadual, onde ele já era professor por ser estagiário, porque fazia faculdade. Ele era professor de matemática. E na mesma escola, e naquele mesmo dia, eu também era professor, estava dando aula de física. A minha sala era vizinha dele, então não estou aqui testemunhando, mas falando com muita segurança de que naquele dia ele estava naquela escola. Até porque juntamos provas até de livros de ponto. E, em seguida, ele, às 5h30 da tarde, pegou o ônibus dos estudantes, que até hoje não, porque estamos tendo aulas virtuais, né? Mas pegou o ônibus dos estudantes na frente daquela escola e foi para a faculdade UNP, onde também foi juntada a prova de sua frequência. A questão é, o paciente Amadeu França tinha amizade com um dos acusados, o senhor Saulo Medeiros, conhecido por bombeiro militar, e na polícia, onde ele se apresentou espontaneamente, o paciente falou tudo o que sabia, ainda que não diretamente, mas via e ouvia
tudo o que ele sabia a respeito deste cidadão, não conhecendo os demais acusados. Realmente eles tinham uma amizade, o senhor Saulo, ao que parece, tinha parentes no município de Canguaretama e sempre estava ali procurando por ele. Tanto é que a autoridade policial deixou de representar pela decretação da prisão preventiva do ora paciente, alegando que ele havia colaborado com as investigações e a todo momento se prontificou a ajudar em relação a desvendar o caso em concreto. O que pesa nos autos, excelências, é que a fundamentação dada pela prisão preventiva do paciente, ela se fundamenta na garantia da ordem pública de forma genérica, sustentada por condutas praticadas ou atribuídas aos demais acusados, e que não correspondem ao ora paciente, desta forma afrontando o princípio da individualização da pena, onde deveria ele ser responsabilizado pelos atos praticados ou supostamente praticados, mas que não levam à fundamentação concreta e nem à manutenção de uma custódia cautelar, devido a atribuições dadas, até por outros crimes, aos demais acusados. É o único que se manteve exercendo atividade ilícita durante todo o tempo e durante esses 4 anos dos fatos terem ocorrido, mesmo sem ter sido nunca designada uma audiência, nem mesmo no processo onde ficou apenas um réu, e não há qualquer outro elemento que desabone a conduta do ora paciente. Então, o tempo já finalizando, e sem mais delongas, já que tudo já foi requerido e posto nos autos, requer essa Câmara Criminal que reveja essa necessidade da prisão preventiva do acusado, onde ele apenas deseja, em liberdade, defender-se e poder retornar ao trabalho e aos estudos para sustentar a sua família, não havendo nada, além disso, que desabone a sua conduta. Obrigado, excelências. Bom dia. Obrigado, doutor Márcio. Desembargador Gilson, como vota Vossa Excelência? Presidente, o meu voto é um pouco extenso, ele dá mais de 20 folhas, e eu distribuí previamente com os senhores. Peço-lhes permissão para dizer só a conclusão, em que digo que a ordem é conhecida e denegada em consonância com o Ministério Público. Se houver alguma necessidade, a gente esclarece. Mas como os senhores são bem mais hábeis e mais bem dotados intelectualmente do que eu, tiveram acesso e já sabem do voto. Este é o meu voto. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Também, senhor presidente, cumprimentando o doutor advogado, mas as razões não me convenceram o suficiente a mudar de opinião. Eu denego a ordem acompanhando o relator. Exatamente. O voto do desembargador Gilson traz o destaque aqui de que o paciente é acusado de integrar uma organização criminosa especializada em roubos a carros fortes e instituições bancárias, inclusive acusada do roubo de aproximadamente 2 milhões de reais a um carro forte da empresa Prosseguir, ocorrido no dia 11 de julho de 2017, na zona rural do município de São Pedro. Então, eu acompanho integralmente o voto do desembargador Gilson, proclamo o resultado, ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Márcio, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Bom dia a todos, bom trabalho, excelências. Obrigado. Na sequência, o número 24, na ordem cronológica, é a apelação criminal número 10, 0301, dígito 60, do ano 2015, a origem é a Vara Única da Comarca de Jardim de Piranhas, apelantes Luiz Antônio Magalhães Holanda e Breno de Paula Dantas, o advogado Dr. Olavo Hamilton Aires de Andrade. Um abraço, doutor Olavo. Outro dia estava lendo aí seu livro a respeito aí da questão do tráfico e tal. Então, seja bem-vindo. E processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, presidente.
Vossa Excelência, doutor Olavo, tem até 15 minutos. Senhor presidente, é sempre uma honra para este advogado de província participar de uma sessão presidida por Vossa Excelência. Não é de hoje, Vossa Excelência sabe da admiração e do respeito que eu sempre nutri e de me sentir representado, né, enquanto advogado no Tribunal de Justiça pela presença de Vossa Excelência aí. Senhor desembargador relator, fica aqui também o meu reconhecimento e os meus parabéns por essa exemplar carreira de magistrado. Senhor desembargador revisor, com quem eu lembro com muito saudosismo o tempo que era estagiário de Direito dos Júris, que presidia aqui em Mossoró e que muito me influenciou na carreira da advocacia criminal. Senhor membro do Ministério Público, senhora serventuária. Esse processo é bastante peculiar, né? Eu advogo para 2 advogados, Luiz Antônio Magalhães e Breno de Paula Dantas, que são os apelantes, foram absolvidos à unanimidade por esta Câmara em um voto prestigioso do desembargador Gilson Barbosa, mas por conta de uma única frase pensada em sede de recurso especial, o STJ restabelece a condenação e determina a volta do processo para julgamento das demais teses. Qual foi o fato que aconteceu? Esses 2 advogados, que não são criminalistas, são previdencialistas, foram contratados pela mãe de uma pessoa que tinha acabado de ser presa, e a mãe dizia que se precisava levar um valor para o pagamento da fiança. E esses 2 advogados, apelantes, meus constituintes, se dirigiram até a cidade, levando essa quantia. Ocorre que, quando chegaram lá com esse dinheiro, e aí as testemunhas são uníssonas, os próprios policiais são uníssonas nesse sentido, de que, no momento em que eles chegaram, sequer manifestaram verbalizaram qualquer situação e já foram presos em flagrância. Qual era a realidade dos fatos? A realidade é que a pessoa que acabara de ser presa tinha oferecido propina para não ser presa em flagrante. E os advogados não tinham conhecimento dessa situação. Mas o STJ pinça uma frase no prestigioso acórdão que dizia que os advogados estavam levando o dinheiro. E o STJ considerou que esse fato seria típico e os advogados não poderiam ter sido absolvidos. Efetivamente, eles levavam o dinheiro. A tese da defesa é que eles não tinham conhecimento de que ali se produzia uma atividade ilícita. Inclusive, os próprios policiais, testemunhas, que teriam sido vítimas dessa tentativa de corrupção, foram uníssonos ao dizer que os advogados sequer falaram nada, já foi dada a voz de prisão imediatamente no momento em que eles chegaram no local. Essas eram as considerações a fazer para que a gente possa entrar nas questões prejudiciais, preliminares e de mérito, mas eu serei bastante breve, não pretendo passar dos 5 minutos. A primeira questão prejudicial é que não há nos autos uma proposta de acordo de não persecução penal em relação aos 2 apelantes que representam o senhor Luiz Antônio e o senhor Breno de Paula, no que deveria o processo retornar à primeira instância para esse fim. E já fica desde já requerido nesses termos. Passando para as preliminares, nós temos uma preliminar de inépcia da inicial, porque a inicial sequer cita qualquer conduta apontada contra os apelantes, no sentido que eles teriam cometido alguma das condutas descritas como crime de corrupção ativa. Na inicial não se cita isso, se narra o fato de que eles estavam chegando com dinheiro e que o cliente deles teria oferecido uma certa quantia para não ser preso em flagrante. Mas não se diz, por exemplo, que esses advogados apelantes se associaram a essa conduta, ou ofereceram, ou entregaram o dinheiro. Obviamente, essa ausência torna a defesa absolutamente inviável, nulifica o processo e, consequentemente, deve ser anulado desde o recebimento da denúncia. Essa é a primeira preliminar. A segunda preliminar diz respeito à ausência da oitiva de Corréu. O que foi que aconteceu? O Corréu,
o cliente que foi preso em flagrante, ele não foi levado à audiência de instrução. E o seu depoimento era essencial à defesa dos advogados Breno e Luiz. Nós requeremos ao juiz a oitiva do co-réu, mas a defesa dele dispensou o ato. Não é que ele tenha manifestado o direito de ficar em silêncio, ele poderia ficar em silêncio, inclusive as perguntas da defesa dos dois advogados que ora são apelantes. Mas pelo menos ele deveria ter sido conduzido com esse fim para a audiência, e não foi, uma vez que estava preso e não houve essa diligência. Então, a segunda nulidade que nós apontamos seria essa da ausência de oitiva de co-réu, um fato que seria muito relevante para a nossa defesa, e nesses termos nós pedimos a anulação do reconhecimento da nulidade de caráter absoluto, desde o primeiro momento apontado, e nós pedimos o reconhecimento dessa nulidade e a anulação desde a audiência de instrução. No mérito, eu tenho a dizer que não há nos autos nenhuma evidência de que os dois advogados sabiam da proposta que o seu cliente fez para não ser preso. Proposta essa que, sim, é uma atividade criminosa, corresponde ao crime de corrupção ativa. E em nenhum momento eles se associaram a essa proposta. O dinheiro que eles levavam na perspectiva de que teriam sido contratados e que haveria já um estabelecimento de fiança pelo delito praticado por seus clientes, por seu cliente. E, nesse aspecto, ressalto mais uma vez que os dois policiais que procederam com a prisão em flagrante do cliente e dos dois advogados foram uníssonos em dizer que os advogados sequer manifestaram qualquer palavra. No momento em que eles chegaram no local, foi-lhes dada voz de prisão. Então, nós temos aqui duas situações, excelências. Uma, não há prova de que os advogados sabiam dessa circunstância, do oferecimento de propina, que corresponde ao crime de corrupção ativa. Por isso mesmo, não se pode dizer que a conduta foi típica, já que não há uma associação para que o crime viesse a ser praticado. E um segundo aspecto, ainda que eles soubessem, eles não chegaram a ingressar na execução do delito. Eles podiam se arrepender a qualquer momento. A voz de prisão foi dada antes que os advogados ora apelantes, entrassem em qualquer conduta delitiva. Então, por esses motivos, é que nós requeremos, em caráter prejudicial ao julgamento, primeiro determinar a remessa à primeira instância do feito para que seja oferecido o acordo de não persecução penal, seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da inicial para anular o processo desde o recebimento da denúncia. A segunda preliminar, a nulidade a partir da audiência de instrução por ausência de interrogatório de co-réu e, no mérito, a absolvição por ausência de dolo e, consequentemente, de conduta típica. Eram essas as considerações e eu agradeço muito a oportunidade da palavra, presidente. Olá, relator desembargador Gilson Barbosa, como voto, Vossa Excelência. Presidente, esse voto é pequeno, são 5 folhas só, e eu distribuí previamente com os senhores. E em respeito à capacidade de entendimento dos meus dois colegas, eu vou pedir permissão para ler só a conclusão da emenda, em que digo que o recurso é conhecido e desprovido. As razões todas foram dadas no meu despacho de decisão aqui do voto e Vossa Excelência tiver acesso em tempo. Desembargador Saraiva revisou. Desembargador Saraiva, eu tenho... Esse processo ele foi julgado em 2018, não sei se teve participação também de Vossa Excelência no julgamento. À época, o desembargador Gilson restou vencido, foi dado provimento ao recurso por maioria. O que traz o doutor Olavo Hamilton na tribuna agora, essa questão da possibilidade aí do acordo de não persecução penal, inclusive tem um habeas corpus em mesa, na relatoria de Vossa Excelência, que traz essa possibilidade. Eu inclusive, deixei
ainda não votei, mas Vossa Excelência está concedendo a ordem no sentido de que seja analisada essa possibilidade. Não sei, eu estou só rememorando aqui, mas eu vou, o voto de Vossa Excelência agora, um voto a Vossa Excelência. Presidente, no primeiro momento eu acompanhei o eminente relator, mas as razões trazidas pelo eminente advogado agora realmente merece maior reflexão a respeito. Com relação a essa questão da persecução penal, me parece superada, porque já houve, inclusive, recurso especial. Foi muito além do oferecimento de uma denúncia, mas a matéria também a se reexaminar. Eu gostaria de não renovar o voto agora e pedir vistas para reexame melhor. Eu vou aguardar o voto de Vossa Excelência. Então, após o voto do relator, conhecendo e negando o provimento ao recurso, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho, disse aguardar o voto visto o desembargador Glauber Rico. Doutor Olavo, um forte abraço, amigo. Saudações e parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido aí junto com o professor Walter Nunes. Tenho acompanhado. Sucesso aí, amigo, na vida acadêmica. Muito obrigado, e presidente. Na advocacia, que caminha junto, né? Um abraço forte. Nas preferências, temos aqui, deixa eu ver, nenhum, não é isso, Ana Cláudia? Nenhum outro pedido de sustentação oral, não é isso? Nenhum. Nenhum outro, então vamos... Excelência, pela ordem, tem... Não mesa, doutor Rodrigo. Tem uma apelação criminal que estava marcada para hoje. Apelação 23, na ordem cronológica, desembargador Gilson disse É essa, mesa, 2018-0044-53, distrito 3? Na relatoria de quem? É doutor Gilson. É o que foi adiado, não desmarcou. 2018, não, aqui é... 23, pedindo da pauta. Esse número aí é o antigo, doutor Rodrigo. O número, na verdade, é o... Aliás, quem é o apelante? Vossa Excelência está aqui. É Grinaldo Joaquim de Souza. Foi adiado. Foi, Excelência? É aquele... Exatamente, foi adiado, não mesa. Foi adiado para a próxima sessão ou vai ser marcado nova pauta? Próxima sessão, não mesa. É quinta-feira que vem, Excelência? Quinta-feira. Então, muito obrigado, bom dia para todos. Rodrigo, um abraço. Nenhum outro pedido de sustentação oral. Vamos aqui, seguindo aquela ordem, desembargador Saraiva Sobrinho, na relatoria de voto. Aliás, desculpe, pauta anterior, temos aqui, deixa-me ver. Pauta anterior, tem um recurso em sentido estrito, número 80-5909, dígito 94, ano 2019. A origem, juiz de direito da primeira vara da comarca de Caicó, recorrente ao Ministério Público, recorridos Maria da Guia Soares e João Frutuoso de Araújo. Defensora Pública, doutora Marília Guiomar Neves Pedrosa Bezerra, desembargador Gilson é o relator, e restou anotado aqui na papeleta que em 6 de julho, corrente ano, após o voto do relator, conhecendo e dando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Glauber Rego declarou aguardar o voto vista. Está em mesa, desembargador Saraiva? Presidente, está em mesa. Eu tive a oportunidade de estudar bem a matéria e disponibilizei as razões da minha conclusão, que foi no sentido de desprover o recurso, mantendo, por conseguinte, a rejeição da peça imputatória. As razões estão postas, eu peço permissão para não ler, acho que foram bem esclarecedoras, e daí me manifesto nesse sentido, senhor presidente. Eu observei o voto de Vossa Excelência, uma questão bem interessante, mas o que Vossa Excelência traz aqui para justificar esse provimento do recurso é que o bem furtado,
a res furtiva, ela representaria menos de 10% do salário mínimo. E aí, por conta disso, Vossa Excelência considera atípica a Não sou conduta. por conta disso, todos os elementos, Excelência. Sim, e os demais presentes. No voto do desembargador Gilson, e aí eu vou pedir a Vossa Excelência para acompanhar o relator, ele traz um destaque que me convence com relação a esse parâmetro, porque me parece que com relação aos demais não há divergência. É que o desembargador Gilson considera como parâmetro o valor à época em que o equipamento foi furtado, que representava uma fração superior a 10%. Na verdade, 47% do valor do salário mínimo vigente à época do fato, agosto de 2018. Então, assim, por esta razão, uma questão objetiva, considerando e bem acima do parâmetro fixado pelos tribunais superiores aí, para que se aplique aí a possibilidade da atipicidade da conduta, o princípio da insignificância, eu vou acompanhar o relator desembargador Gilson Barbosa no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso. Posso proclamar? Então, processo julgado por maioria, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que negava provimento ao recurso em sentido estrito. O outro, da pauta anterior, é o apelo criminal número 418, dígito 93, o ano 2006. A origem, não tenho aqui na papeleta, mas é aqui da comarca de Natal, apelante apelado Ministério Público, apelante apelado Wilson Chacon Júnior, advogado doutor André Castro, doutor Vitor Pinto Maia, apelante apelado Fernando Antônio da Câmara Freire, advogado doutora Milena, doutor José Tito, doutor Flaviano, doutor Guilherme. O relator é o desembargador Gilson, revisão do desembargador Saraiva, e restou anotado que, em 6 de julho do ano 2021, após o voto vista do desembargador Saraiva Sobrinho, concordando em parte com os votos já proclamados, no sentido de negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento aos apelos de Fernando Freire e Wilson Chacon Júnior, o desembargador Gilson Barbosa suspendeu o julgamento para reanálise da matéria. Aqui a papeleta tem um equívoco, Ana Cláudia, porque o desembargador Gilson ele dá provimento ao apelo do Ministério Público. O meu voto e o do desembargador Saraiva é que nega provimento. E com relação ao outro recurso, ao recurso de Fernando Freire, há um provimento parcial do desembargador Gilson, em maior extensão meu, e há um provimento parcial do desembargador Saraiva, concordando com o desembargador Gilson. Assim como o outro apelante, há um provimento parcial do desembargador Gilson, em maior extensão o provimento parcial meu, e o desembargador Gilson dá provimento parcial acompanhando o desembargador Gilson. Me parece essa proclamação até então. Desembargador Gilson, Vossa Excelência, o processo está em mesa? Está sem som? Sim, está em mesa, presidente. Está ouvindo agora? Agora sim, pois não. E eu apenas fiz uma readequação do voto ao voto do desembargador Saraiva, e em que digo, no final, para conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de Fernando Freire e Wilson Chacon Júnior, para reduzir a fração de aumento da continuidade delictiva, fixando as penas destes, respectivamente, em 10 anos e 7 meses de reclusão, além de 50 dias multa, e 6 anos e 3 meses de reclusão e 25 dias multa, ambas no regime inicial fechado. Eis o voto. César Barroso, só um instantinho, deixa eu... E foi previamente disponibilizado. Desembargador Saraiva, me ajude aqui na proclamação. O recurso do Ministério Público ele é desprovido à unanimidade. Não é isso, Ana Cláudia?
Desembargador Saraiva, por favor. Eu estou negando provimento. Isso. Senhor presidente, o voto foi lançado e a parte final diz o seguinte. Vossa Excelência, a gente não estamos visualizando Vossa Excelência aqui. Perdão, foi a Câmara que caiu aqui. Foi não. Desprover o apelo ministerial e dou provimento, em parte, os apelos dos particulares para ajustar a dosimetria nos moldes do item 7. Foi exatamente o que o desembargador Gilson fez, se acostando ao nosso posicionamento. Certo. Então, a pena que Vossa Excelência refez para o apelante Fernando Freire, ela fica em 10 anos e 7 meses, não é isso? Desembargador 10 Saraiva. anos e 7 meses. Exatamente, perfeito. De reclusão. É a mesma dosimetria do desembargador Gilson. Correto. E para o outro apelante, a 6 anos e 3 meses. 6 anos e 3 meses. Não é Correto. isso? Perfeito, presidente, a mesma pena. Pronto. E o meu voto já está lançado aí nos autos. A pena fixada para Fernando Freire, ela fica em 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão. E para o outro apelante, em 4 anos e 22 dias de reclusão. E também negando provimento. Então, vamos lá, proclamando. A Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Ministério Público e, à unanimidade, deu provimento parcial aos apelos de Fernando Freire e Wilson Chacon Júnior, sendo que o desembargador Glauber Rego em maior extensão do que os demais desembargadores. Se já quiser para ficar mais claro, Ana Cláudia, as penas que no meu voto estão definidas para Fernando Freire é 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão. Presidente, eu tiraria extensão e maior extensão. E você não vai vencido no quantitativo. Exatamente. Não, estou dizendo, mas só para ficar bem definido na proclamação. Em maior extensão, e pode colocar entre parênteses aí a pena de Fernando Freire e de Wilson Chacon Júnior. E para ambos, eu estou definindo o regime semiaberto. Desembargador Saraiva e desembargador Gilson, regime fechado. Então, o desembargador Gilson, Vossa Excelência permanece redator para o acórdão. Com certeza. Resolvido? Certo. Algum ajuste na proclamação, desembargador Saraiva? Não, tranquilo, senhor presidente, tranquilo. Tranquilo. Nenhum outro da pauta anterior. Resta-nos os demais da pauta do dia. E aí vamos começar pelo desembargador Saraiva. Algum destaque, desembargador Saraiva, nos processos da relatoria de Vossa Excelência? Eu não, senhor presidente, eu mantenho a votação, aliás, os votos já externados. No de número 70, desembargador Saraiva, que é na relatoria de Vossa Excelência, é o HC 807365, distrito 11. Vossa Excelência está concedendo a ordem, não é isso? Concedendo a ordem, é isso. E, neste caso, houve o recebimento da denúncia. E, mesmo assim, Vossa Excelência está abrindo a oportunidade para o acordo de não persecução. Exatamente, foi questões de dias, me parece. Inclusive, naquele julgamento do apelo, eu levantei a questão, mas eu tenho aqui já em memória um julgamento que foi realizado aqui na Câmara Criminal, em que a gente definiu, a origem era até da comarca de Caicó, se não estou enganado. Doutor Guedes, exatamente. De que não poderia, recebida a denúncia, ser aberto aí a oportunidade para o acordo de não persecução. Inclusive, tem um precedente que eu estava vendo aqui no STJ, agora de 18 de junho de 2021. Na sexta turma, o relator, o ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF da primeira região. E na ementa,
se Sua Excelência, aqui, agravo regimental, no habeas corpus, acordo de não persecução penal, não ocorrência, retroatividade até o recebimento da denúncia, agravo desprovido. No julgamento do HC 628-647, Santa Catarina, em 9 de março de 2021, na sexta turma do STJ, por maioria de votos, aliantes ao entendimento da quinta turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum, em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. Então, aqui, e aí a quinta e a sexta turma já no STJ, como no caso concreto já houve o recebimento da denúncia, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para denegar a ordem. E aí eu proclamo o resultado. Presidente, por favor. Pois não. Senhor presidente, o acordo citado por Vossa Excelência, da autoria do Dr. Guedes, quando me substituiu, data de 30 de março de 21. E já naquele momento o gabinete definiu que a data marca até o advento da sentença condenatória. E é o que foi acontecer aqui, até porque a matéria ainda continua, as turmas, a quinta e sexta turma da STJ, não definiram no todo. Então, me parece, para este momento, continuar com essa percepção da Câmara, que acompanhou o doutor Roberto Guedes da unanimidade, e eu mantenho aqui na espécie, né, essa viabilidade desse acordo até o advento da sentença condenatória. Não, perfeito, professora. Perfeito. Eu vou manter o meu voto, não sei de denegar, porque eu, enquanto relator, e é um julgamento recente, eu me recordo que teve até a defesa oral, se eu não estou enganado, era o advogado doutor Cibilon Maia. E naquela oportunidade, no meu voto, eu destaquei que somente poderia ser reaberta a oportunidade até o recebimento da denúncia. Então, neste caso, eu proclamo o resultado, a Câmara Criminal, por maioria, concedeu a ordem nos termos do voto do relator vencido, o desembargador Glauber Rego, que é denegado. Deixa eu ver aqui, não tenho mais nenhum destaque, desembargador Saraiva. Então, todos os demais da relatoria de Vossa Excelência, que não tenha sido julgado, que não tenha havido pedido de vista, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na qual, se você puder ficar espelhando aí, na relatoria do desembargador Gilson, algum destaque, algum que demande parecer oral, desembargador Gilson? Nenhum, presidente, nenhum. Eu também acompanho no todo, senhor presidente. Eu tenho... Vossa Excelência, desembargador Saraiva, falta votar no 68 aí, do desembargador Gilson. Algum destaque ou foi só... Vou examinar, presidente. É problema do TJM, mas deixa eu examinar, por favor. Veja aí. É verdade. Tem aqui na pizza tem um voto de Vossa Excelência, mas no... É verdade, acompanhando o relator pela denegação. E aí fica, não aparece para mim aqui na relação dos processos. Mas então, proclamada a unanimidade, eu tenho um destaque, desembargador, somente no 19, na relatoria de Vossa Excelência, que eu estou acompanhando parcialmente. A minha divergência pontual é tão só em razão de que Vossa Excelência está aqui acolhendo a preliminar do Ministério Público com relação àquela matéria da detração penal, que a gente havia definido de que o resultado sempre vai ser o mesmo, mas apenas para se definir que ficou definido que é uma matéria inicialmente do juízo de conhecimento e que posteriormente ela irá ser resolvida no juízo da execução. E aqui Vossa Excelência está acolhendo a preliminar trazida pelo Ministério Público no sentido de que essa matéria sempre será da execução penal. Então, eu divido apenas nesse particular e acompanho no restante. Então, processo julgado, o 19 também é a unanimidade, sendo que com relação a preliminar, por maioria, vencido o desembargador Glauber Rego, e no mérito, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Então, esse é o 19.
Nos demais, eu acompanho integralmente o voto do desembargador Gilson, todos julgados à unanimidade. Doutor Anísio, Vossa Excelência sempre aí com o microfone aberto. Tem algum destaque, alguma observação? Não, Excelência, obrigado. Em relação aos que Vossa Excelência citou, não. Desculpe aí, passou do desembargador Gilson, do desembargador Saraiva, eu não havia questionado, mas Vossa Excelência agora o fez. 56, presidente. Aí, na minha relatoria, algum destaque, desembargador Saraiva, desembargador Compareceu Gilson? oral no momento procurador do 56. 56. É aquela questão, matéria imprópria a ser debatida no habeas corpus. Eu estou suscitando a preliminar de ofício aí. Excelência, pela ordem, eu vi previamente, foi disponibilizado, e eu opino pelo acolhimento. Perfeito. Então, ordem conhecida parcialmente e nesta extensão denegada. E já tenho registrado o voto do desembargador Saraiva, do desembargador Gilson. Ratificam os votos daí, senhor desembargador Saraiva? Positivo, presidente. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. E os demais, algum destaque, desembargador Saraiva, da minha relatoria, desembargador Gilson? Eu não, senhor presidente, acompanho tudo. Sem destaque. Doutor Anísio, algum destaque? Não, Excelência, tudo ok. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Ana Cláudia, algum processo em mesa que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra-pauta? Não, senhor. Então, pauta esgotada. Nossa próxima sessão, quinta-feira, 22, não é isso? 22. Doutor Anísio ainda conosco, quinta-feira? Ainda, Excelência, um prazer. Então, pronto. Então, até lá, saúde para todos, um forte abraço. Um abraço, Ana Cláudia. Saúde. Bom dia a todos, boa semana. Desembargador Glauber, Pois não, Ana Cláudia. próximo mês de agosto, quem vai ficar é a doutora Naide, em substituição da doutora Darcy. Ela me questionou, Sim. Eu disse a ela que não sabia quando seriam as sessões, terças ou quintas. Certo. Eu disse que a presidência, junto com os desembargadores, iriam definir ainda. Perfeito. Deixe-me ver, eu vou ajustar com o desembargador Gilson, o desembargador Saraiva, e a gente informa para você para que seja publicado o aviso e avise aí a doutora. Tá bom. Pois não, Mas desembargador desde Saraiva. logo eu sugiro as quintas-feiras, acomoda melhor a situação. Perfeito. E até eu era mais resistente, mas eu estou cedendo ao argumento do desembargador Saraiva por conta, uma vez ou outra, nós somos convocados para participar das sessões das câmaras cíveis Exatamente. e que ocorrem nas terças-feiras, não é isso? Termina ficando mais confortável. Fica Perfeito. confortável para os senhores mesmo, que ficam Então, seriam, falta somente ajustar com o desembargador Gilson aí, se ficariam com as duas agosto sessões. faremos na quinta-feira. Você já está autorizada a questionar com ele, se ele não tiver nenhuma dificuldade, pode fazer a publicação das sessões do mês de agosto nas quintas-feiras. Assim, não é isso, desembargador Saraiva? Perfeito, presidente, perfeito. Doutor Anísio, até quinta, se Deus quiser. Um abraço. Mais felicidade. Saúde.